Então disse o Senhor a Samuel: até quando tu terás dó de Saul? A Bíblia vai dizer aqui em 1 Samuel capítulo 16 em diante, que é quando Samuel, Deus manda ele encher o seu vaso de azeite e ir até a casa de Jessé, porque lá, entre um dos seus filhos, estaria o novo rei de Israel. A gente sabe que antes disso aqui acontecer, era o rei Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. A Bíblia diz que quando o povo não queria mais Deus como rei, então Deus vai e coloca Saul como rei. Mas por que Deus o rejeitou? Por que Deus rejeitou Saul? Em primeiro lugar, Saul despreza as coisas sagradas de Deus. Quando Deus envia ele para a batalha, para pelejar ali contra os filisteus, então Samuel fala para Saul que ele só pode começar a lutar quando ele chegasse para fazer o holocausto. Mas Saul, vendo seus homens morrer um a um, ele decide por conta própria fazer o seu próprio holocausto. E ele fez o holocausto. E sempre é interessante que Saul sempre ele dava desculpa, ele nunca se arrependia do que fazia. Ele sempre dava desculpa naquilo que ele fazia. Muitas vezes a gente é como Saul. Deus manda a gente fazer de um jeito, a gente faz de outro. Deus manda a gente ir pelo canto, a gente vai por outro. Deus manda a gente se calar, a gente fala. Deus manda a gente falar, a gente se cala. Diante de tanta situação que a gente vive. E em vez de a gente se arrepender, muitas vezes, o que é que acontece? A gente dá desculpa. Dá desculpa nos nossos pecados. A Bíblia nos diz também que quando Saul, ele faz um juramento. Um juramento, ele age como um tolo. Um juramento esse que quase bota o seu filho à morte. Pelas suas próprias mãos. Ele faz um juramento que ninguém do seu exército poderia se alimentar até ele ganhar a batalha, até ele se vingar dos seus inimigos. E quando Jonatas, seu filho, ele não sabe desse juramento, ele chega no bosque ali onde está o povo dos israelitas, ele toma um pouco do mel que ali está. E Saul fica sabendo. E ali ele só não mata a Jonatas porque os israelitas não permitem. Então ele faz um juramento de tolo. Tudo quanto o Senhor não mandava, ele fazia. E quando o Senhor mandava Samuel ir cobrar dele, ele dava desculpa. Quantas vezes você não é assim? Damos desculpa para aquilo que Deus quer que a gente faça. Ah, Senhor, eu não faço por causa disso. Eu não faço porque fulano não deixa, eu não faço porque é muito difícil eu executar porque eu tenho minhas tarefas de casa, eu não vou fazer aquilo outro, porque começamos a dar desculpa naquilo que Deus quer para mim e para a tua vida. É hora da gente parar de dar desculpa e começar a fazer aquilo que Deus colocou na minha e nas tuas mãos. O verdadeiro arrependimento é aquele, não é aquele que vem de choro, não é aquele que a gente, não, isso é emoções. O verdadeiro arrependimento é aquele que a gente para de praticar. Se a gente faz algo e desagrada ao Senhor, se eu me arrependo, eu não pratico mais. Muitas vezes tem gente confundido. Pensa que arrependimento é quando a gente coloca, faz o erro, muitas vezes, e corre para os pés do Senhor, se enche de emoção, chora a noite todinha se brincar, mas quando é no dia seguinte ou daqui a uma semana, torna a fazer a mesma coisa. Torna a fazer os mesmos pecados, as mesmas práticas que Deus já disse que não era para fazer. O verdadeiro arrependimento é aquele que a gente deixa. A própria Bíblia vai nos dizer que aquele que deixa alcança misericórdia. Então Saul, sempre que ele errava, ele dava desculpa. Mas o seu coração, ele não se arrependia. Porque logo quando vinha a primeira oportunidade, ele fazia de novo coisas que desagradavam ao Senhor. É necessário eu e você, às vezes, parar, se autoanalisar e dizer, será que é aqui que Deus quer que eu fique? Será que é isso que Deus quer que eu faça? Será que eu me arrependi mesmo de fazer? Por que eu estou tornando a fazer aquilo se eu me ajoelhei e pedi perdão ao Senhor?
Deus, ele rejeita Saul por conta dessas coisas. Deus, ele diz aos israelitas que não poupasse os amalequitas, porque aquele povo era um povo de um grande pecado. E Deus diz aos israelitas que não poupe nenhum, nem os seus animais, nenhum daquela cidade. E o rei Saul, mais uma vez, faz o que o seu próprio coração manda. Ele poupa o rei dos amalequitas e pega os melhores animais e leva para si. E quando ele chega, Deus já tem falado com Samuel para que ele fosse até Saul, que já o tinha rejeitado. Às vezes a gente vê alguém que a gente ama, alguém que está ao nosso redor, sempre fazendo as práticas que desagradam ao Senhor, sempre fazendo coisas que desagradam ao Senhor. E a gente está sempre pedindo pelaquela pessoa, que Deus poupe, que Deus faça, que Deus proteja, que Deus dê mais uma chance, que Deus tenha de misericórdia. E às vezes o coração de Deus já não é mais aquilo para aquela pessoa. É tanto que aqui no capítulo 16 de 1 Samuel, Deus fala: até quando, Samuel, tu vai ter dó de Saul? É explícito aqui nesse versículo, nessa parte A, que Samuel, ele tinha o coração amolecido para Saul, aonde Deus já tinha rejeitado. Quando a gente entrega alguém na mão do Senhor, temos que parar de pedir pelaquela pessoa, tem que deixar Deus trabalhar na vida dela, da forma que lhe apraz. Porque muitas vezes a gente quer sempre interferir na ação de Deus na vida de alguém. Às vezes aquela pessoa nos humilha, nos maltrata e a gente está lá, sempre pedindo: não, Senhor, faça assim, faça assim, faça assim. E Deus às vezes quer trabalhar de forma diferente na vida de alguém. Mas a gente está sempre passando pano. A gente está sempre acobertando aquela pessoa aos pés do Senhor. Não, Senhor, dê mais uma chance. Tenha de misericórdia. Faça dessa forma. Dê mais uma oportunidade. Dê mais uma chance. E às vezes Deus, até o próprio Deus, já tem rejeitado as atitudes daquela pessoa. E quando Samuel, ele vai se aproximando até Saul, que está conversando com Saul, a Bíblia vai dizer, aqui em 1 Samuel, capítulo 15, o 24 em diante, vai dizer que Samuel escuta ruídos de ovelhas, de vaca, e ele pergunta: que som é esse? De vaca, de ovelha? E é quando Saul diz mais uma vez que ele trouxe dos amalequitas os melhores gado deles. E é quando Samuel anuncia: Deus me trouxe aqui para te dizer que te rejeitou. É dura essa palavra, mas quantas chances Deus nos dá? Quantas chances Deus dá a alguém antes de dizer que rejeitou as práticas daquela pessoa? Às vezes a gente só espera a bondade de Deus, mas ele é tão bondoso que deu várias chances a Saul. Até ele vir rejeitar Saul. A Bíblia diz que ele deu muita chance, mas Saul, ele sempre estava no seu império, no seu próprio eu, achando que Deus não ia punir, que Deus não ia rejeitar. E quem sabe, alguém da tua família ou até você mesmo, está esperando o quê para se aproximar do Senhor? Estás esperando o quê para começar a se arrepender e começar a fazer o que Deus quer para a tua vida? Deus, ele tem parte com quem faz o que é bom e agradável aos olhos dele. E ele se alegra naquele que tem um coração aquebrantado, naquele que tem um coração que perdoa, naquele que se ajoelha aos seus pés e verdadeiramente se arrepende das suas atitudes errôneas. Saul, mais uma vez, aqueles animais, porque eles eram bons para holocausto a Deus, para sacrifício a Deus. Olha como ele vira o jogo, achando que Deus não conhece a intenção do seu coração. Será que Deus não sabe a intenção do seu coração? Será que Deus não sabe a intenção do coração de alguém para contigo? Pessoas manipuladores que acham que Deus não vê o coração. Pessoas que manipulam a situação até com Deus. Logo quando ele vê que Samuel
está ali com o recado de Deus e que Deus rejeitou, ele logo vem dizer que pegou aquelas ovelhas, que pegou aquelas vacas para fazer como sacrifício ao Senhor. Aonde Deus disse que era para ele exterminar todos daquela cidade. Eu vou dizer algo, é forte demais. Quem sabe Deus está mandando você fazer algo e você está fazendo tudo errado. Quem sabe Deus está dizendo assim, eu não quero que você tenha misericórdia de alguém, entrega nas minhas mãos, que eu vou fazer da minha forma, e você está passando pano. E você está sempre ali acobertando os erros de alguém. Deixa Deus trabalhar na vida de alguém. Alguém precisa ser quebrado. Alguém precisa entender que ele tem que se arrepender. Alguém precisa parar de manipular a situação para que Deus venha trabalhar verdadeiramente. E Samuel deu o recado de Deus. E ainda chamou o rei dos amalequitas. E o próprio Samuel, a Bíblia vai dizer aqui, no capítulo 15, no verso 32. Então disse Samuel, trazei-me aqui Agag, rei dos amalequitas. E a Bíblia vai dizer que o próprio Samuel o matou. Espedaçou ele com a fio da espada. Às vezes dói para a gente fazer a vontade de Deus. Às vezes nos dói. Porque às vezes temos que ver aqueles que a gente ama, aquele que a gente quer bem, passar por aonde a gente não quer que eles passem. Mas para Deus fazer na vida de alguém, para aquela pessoa chegar até onde Deus quer, é necessário a gente ver o que a gente não quer ver. Mas temos que ser gratos, a gente tem que agradecer por tudo, pela bondade de Deus, pelas misericórdias de Deus que ainda nos alcança. E que viemos nos arrepender de fato, de verdade, deixar as práticas que desagradam ao Senhor, para que viemos ter comunhão com Ele. Porque não adianta de nada a gente dar desculpa de joelho ao Senhor, a gente chorar de emoção, e quando se levantamos, no outro dia a gente já está fazendo as mesmas práticas. Mas que viemos nos arrepender verdadeiramente, para que o Senhor, Ele venha nos honrar, para que o Senhor cuidar de nós como Ele quer cuidar. Se não despreze aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Deixa Deus trabalhar na vida de alguém, para que a tua vida e a tua história venha mudar. Para tu sair desse ciclo vicioso, esse ciclo que sempre te deixa cabisbaixo, trazendo ansiedade, depressão. Deixa Deus fazer como Ele quer na vida de alguém. E você vai ver que quando Deus trabalhar, a situação vai ficar bem melhor. Amém?